o sistema de saúde é realmente muito complexo e as medidas que são tomadas não surtem logo efeito. E por isso é que nós temos defendido medidas estruturais, de longo prazo, que é os aumentos salariais, e isso já foi alcançado com este governo e com o anterior, e agora é preciso coragem para, a curto prazo, definir um plano muito específico, e estamos a falar claramente da região de Lisboa, e sim, os meus colegas dizem que está muitíssimo complicado, porque a escassez de recursos humanos só se consegue inverter se houver uma estabilidade das condições em que se vai trabalhar ao longo dos anos. E por isso o nosso apelo do Sindicato Independente dos Médicos é que se criem essas condições, e nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, neste momento todas as vagas têm de ser consideradas carenciadas, porque não é só o problema em termos hospitalares, é também na medicina geral e familiar. E por isso nós apelamos a que haja essa coragem de situações excepcionais serem tratadas como medidas excepcionais. E é só assim que nós vamos conseguir, se dermos um prazo previsto de alguns anos, 5, 10 anos, que as condições dos médicos vão ter determinados, neste caso, valores para eles se sentirem confortáveis e não optarem por outras condições de vida, como ir para o privado, ir para o setor social, ir para o estrangeiro. E por isso eu apelo a que quem seja eleito governo, nesta fase tem de fazer um plano revolucionário na região de Lisboa e tem de tomar medidas com coragem e que podem passar também pelas urgências metropolitanas. Se os meus colegas têm essa possibilidade, que sejam majoradas as horas dessas horas metropolitanas. Em algumas especialidades essa será a solução. Noutras não. Noutras é preciso investir na formação, é preciso dar condições aos médicos para se diferenciarem tecnicamente, e é isso que neste momento está em falta. A medida tem efeitos positivos, mas apesar de tudo tem efeitos diminutos. O que se viu da última análise que foi feita à linha SNS 24 grávidas foi que a grandíssima maioria das grávidas foi, de facto, encaminhada para a urgência na mesma. E por isso, sim, houve algum benefício, algumas grávidas deixaram de ir à urgência, foram, por exemplo, ao centro de saúde, mas a grandíssima maioria das grávidas, quando ligou, tinha a percepção que o seu problema já era para ser visto na urgência. E portanto, obviamente que qualquer linha telefónica terá um efeito limitado, mas positivo, neste caso. Eu queria só realçar aqui uma questão relativamente à formação, e nomeadamente dos constrangimentos que já há à formação, e nomeadamente da medicina geral e familiar. Porquê? Porque os médicos de família, durante os seus 4 anos, fazem uma formação de 3 meses em ginecologia e obstetrícia. E neste momento, o número de vagas que vai abrir para o internato de medicina geral e familiar foi cortado, ou seja, vão ser formados menos médicos de família, porque também já não há esta capacidade. A curto prazo, por exemplo, as medidas que foram tomadas e que foram pelo grupo de peritos e que disseram que era preciso criar um conjunto de incentivos, nomeadamente para a ginecologia e a obstetrícia, isso tem de ser obviamente aplicado. Portanto, nós não percebemos porque é que ainda não foi aplicado e já estamos a ter consequências também dessa não aplicação. E, por isso, estas medidas, e nomeadamente outras medidas, como por exemplo, um prestador de serviços não pode ganhar mais do que um médico do quadro que está lá a trabalhar lado a lado. Isto é uma situação que nós repetidamente temos transmitido aos governos, que é insustentável termos 2 profissionais com a mesma capacitação a serem pagos de maneira totalmente distinta. E por isso nós apelamos a que, nestes serviços, onde são necessários prestadores e vão continuar a ser a curto prazo, pelo menos os colegas que trabalham na casa, e daí a importância dos vínculos, porque depois as férias, por exemplo, as férias são tiradas quando as administrações hospitalares autorizam, e os médicos da casa têm de ser pagos da mesma forma que os prestadores de serviço. Recordo que só em prestação de serviço, neste momento já vão mais de 200 milhões de euros anuais para os prestadores de serviço. Algo que deveria ser algo pontual, usado parcimoniosamente. Não, é agora já uma parte integral do sistema.